Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Bem-vindos ao The Debate. Sabe, se uma ponte desaba, a engenharia sabe exatamente a equação que falhou. A tensão dos cabos, a força do vento, a gravidade, tudo isso é perfeitamente calculável. Não há mistério aí, né? A física simplesmente não liga para opiniões. Exato. Mas se uma sociedade entra em colapso moral, a quem nós recorremos? Porque quando a gente remove os velhos manuais divinos, os livros sagrados e os deuses do topo da montanha, a bússola parece quebrar para muita gente. E quebra mesmo. Pois é. A grande pergunta que guia a nossa discussão de hoje é justamente essa. A ciência consegue calcular o certo e o errado da mesma forma que calcula a resistência do concreto? Olha, eu confesso que essa é uma pergunta assustadora para muitos. Porque o abismo entre descrever o que o mundo é, fisicamente falando, e prescrever como o mundo deveria ser moralmente, é a definição absoluta de águas turvas. É o famoso problema do ser e do dever ser. Sim, o abismo de Hume. Exatamente. Mas acho que nós dois concordamos em um ponto de partida muito claro aqui. A moralidade secular, objetiva e real, ela existe. O nosso progresso civilizatório provou que a gente não precisa de ameaças sobrenaturais para sermos bons. Eu tô certo nisso, né? Nós concordamos aí. Com certeza. Onde nós batemos de frente é no como. Como nós descobrimos e fundamentamos essa moralidade no mundo real. Eu sou uma defensora da ideia de que a moralidade é, na sua essência, uma ciência empírica. Uma ciência empírica, tipo biologia. Tipo biologia. Ela pode ser deduzida logicamente. Se tratarmos o bem-estar humano como um problema de otimização, usando a psicologia, a própria biologia e a teoria dos jogos, nós podemos encontrar respostas universais e objetivas. Não é achismo. Entendi. E eu olho para essa ideia de parametrizar o bem com um ceticismo bem profundo. Eu concordo totalmente que a moralidade deve ser secular, livre de dogmas, mas para mim ela pertence ao campo da filosofia, da deliberação histórica, da metaética. Ela é simplesmente pluralista e confusa demais para ser reduzida a uma equação matemática no laboratório. Mas por que precisa ser tão confusa? Pensa na medicina, por exemplo. A medicina é a ciência da saúde, certo? Certo. A moralidade deveria ser encarada puramente como a ciência do bem-estar. Para ilustrar isso, eu gosto muito de um conceito que pensadores como o Sam Harris trouxeram para esse debate secular. O conceito da paisagem moral. Nesse mapa, existem picos muito altos. E esses picos são os ápices do bem-estar humano. Sociedades vibrantes, sociedades cooperativas, onde o sofrimento é mínimo. E claro, existem vales profundos, que representam o máximo de miséria e dor possível. O objetivo da moralidade é simplesmente navegar por esse mapa, afastar a humanidade dos vales e subir para os picos. E navegar, meu caro, é um problema técnico. Um problema técnico. Sim, nós mapeamos isso entendendo neurobiologia, entendendo o que causa trauma no cérebro, o que gera confiança mútua numa comunidade. Se a gente imaginar um agente racional ideal, sabe, alguém com todas as informações possíveis e sem nenhuma falha de lógica, as escolhas morais deixam de ser opiniões filosóficas e viram deduções matemáticas. É otimização. Olha, a analogia na paisagem é visualmente incrível. Funciona muito bem. O problema real é quando você tenta colocar as coordenadas no GPS desse mapa. Como assim?
Eu rejeito totalmente a ideia de que a ciência pura pode isolar e medir o que é esse tal de bem. E aqui a gente entra num conceito central da metaética. Tem um argumento famoso do filósofo G. E. Moore que a gente chama de o argumento da questão aberta. Ah, sim, o da falácia naturalista? Esse mesmo. Funciona mais ou menos assim. Imagine que a ciência chegue amanhã e diga, olha, nós calculamos aqui e definimos que o bom é estritamente igual à sobrevivência e à liberação de dopamina no cérebro. Ponto. Moore diz que sempre, tanto logicamente quanto linguisticamente, fará sentido a gente perguntar, ok, mas essa sobrevivência dopaminérgica é realmente boa? Certo, a pergunta permanece aberta. Exatamente. Se a pergunta ainda faz sentido na nossa cabeça, significa que a definição científica não resolveu o mistério. A moralidade humana escapa dessa caixa empírica. Você não pode forçar toda a nossa experiência, que é caótica, histórica, numa métrica utilitarista simples de bem-estar. O ser humano não é uma máquina de buscar serotonina. Espera aí, eu entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Você está dizendo que medir o bem-estar é difícil, e eu concordo plenamente, mas dificuldade de medição não invalida a ciência subjacente. Não é só dificuldade de medir, é a impossibilidade de definir o que medir. Mas volta para a biologia. Se você perguntar para os maiores biólogos do mundo hoje qual é a definição exata e inquestionável de vida nas fronteiras extremas, tipo um vírus, por exemplo, um vírus é vivo, eles vão debater o dia inteiro e não vão concordar. Verdade, a definição de vírus é complicada. A medicina também tena para definir o que seria a saúde perfeita. O que é saúde perfeita? Ninguém sabe exatamente. Mas isso não impede um médico de saber, de forma objetiva e estritamente científica, que a cólera é devastadora para o corpo humano. A ciência moral opera sob essa exata mesma lógica. É uma boa analogia, eu admito. Mas a cólera destrói o corpo de qualquer ser humano de forma idêntica, independente do que ele pense sobre a cólera. A moralidade não é um patógeno físico. Mas o cérebro humano obedece a leis físicas. Se focarmos no que todos nós teríamos em comum se tivéssemos acesso à informação perfeita, nós acharíamos picos universais. Deixa eu te dar um exemplo extremo. Não importa a cultura. Jogar ácido no rosto de uma criança por diversão é objetivamente, cientificamente, prejudicial à mente humana e ao tecido social. Sem dúvida. Isso gera traumas neurológicos que a gente consegue medir em exames de imagem. A quebra de confiança destrói a cooperação de um grupo em nível evolutivo. A ciência mede isso. Nós não precisamos de um filósofo sentado numa poltrona refletindo sobre o sentido da vida para saber que isso é errado. Nós precisamos da compreensão empírica do sofrimento. Certo. Olha, eu não discordo dos extremos. Casos como crueldade gratuita contra crianças são universais, justamente porque destroem o piso mínimo necessário para uma sociedade sequer existir. Sim. Mas a ciência moral não tropeça nesses abismos extremos. Onde ela escorrega é no vasto campo do meio, onde quase todas as nossas decisões reais vivem no dia a dia. E é aí que o seu mapa topográfico fica bem problemático para mim. Problemático como? Me dá um exemplo. Vamos aplicar a sua paisagem moral na prática, então. Suponha que um supercomputador calcule amanhã todas as variáveis biológicas, sociológicas e econômicas e conclua o seguinte: o pico absoluto do bem-estar global é viver numa casa com temperatura controlada na Alemanha, com uma dieta perfeitamente equilibrada em calorias e segurança máxima, certo? Ok, hipoteticamente. Agora, como essa sua ciência lida com um esquimó? Imagine um caçador inuit tradicional. Ele está totalmente informado sobre a Alemanha. Ele sabe que lá é mais quente, que é mais seguro, que a medicina é avançada, mas ele genuinamente prefere a sua vida no Ártico, enfrentando gelo, caçando, com todo o risco e sofrimento envolvidos. E ele prefere isso porque a concepção que ele tem de virtude, a identidade dele, exige a superação daquela natureza hostil. Aristóteles dizia que o bem é aquilo que é desejável. Se o desejo humano e a busca por sentido variam tão radicalmente, impor uma única métrica científica de bem-estar é o caminho mais rápido para um imperialismo cultural de jaleco.
Ah, não, mas aí você está confundindo a existência de múltiplos picos no mapa com relativismo cultural. Deixa eu te interromper rapidinho, porque isso é crucial para quem está acompanhando a gente. Fica à vontade. A ciência da moralidade não diz que todos têm que viver na Alemanha. Ela olha para o ambiente. Assim como a biologia dita que o pinguim atinge o seu pico de saúde no gelo e o camelo atinge no deserto, a ciência moral entende que as variáveis mudam dependendo das circunstâncias materiais. O esquimó tem o seu pico local e, dentro daquela realidade do Ártico, existem formas empiricamente melhores e piores de se viver em comunidade. Mas quem define que a superação da dor no gelo é um pico válido e não apenas um instinto de adaptação quase masoquista? A ciência, por si só, se ela for coerente com a otimização, buscaria eliminar essa dor. A ciência diria para ele sair do gelo. Não se a eliminação dessa dor física causar uma crise depressiva de perda de propósito. E a psicologia, que é uma ciência empírica, consegue mapear e medir essa depressão. E eu quero te dar um exemplo muito prático de como essas regras morais mudam com o ambiente, não por causa de debates filosóficos subjetivos, mas por pura matemática e teoria dos jogos. Certo, tô ouvindo. Você conhece aquele argumento clássico do C.S. Lewis sobre o assento do trem? Não conhece? Sim, onde ele usa o comportamento cotidiano para provar que existe uma lei moral universal incutida na gente. Exatamente. O Lewis dizia o seguinte: imagine que você está num trem. Você escolhe um assento. Aí você deixa o seu casaco lá e vai ao banheiro. A intuição moral quase universal de qualquer pessoa civilizada é que aquele assento continua sendo seu. Ninguém deve sentar lá. É a regra básica de convivência. Para ele, isso era a prova de uma moralidade cósmica inata. Mas olha como a ciência, e especificamente a avaliação secular e empírica do ambiente, desmonta isso. Richard Carrier, que estuda a racionalidade moral, ele traz uma experiência fantástica da época dele na guarda costeira. Em um navio militar em alto mar, a regra ética na sala de descanso é exatamente o oposto do trem. Se você levanta da cadeira, você perde o lugar na mesma hora. Famoso levantou, perdeu, né? Exato, levantou, perdeu. E por que a regra moral vira do avesso de repente? Não é porque os marinheiros sentaram para filosofar sobre a vida. É matemática de consequências. É teoria dos jogos aplicada ao ambiente. No trem, a viagem é longa, previsível, e o custo de respeitar o casaco é muito baixo e mantém a paz social. Faz sentido. No navio de patrulha, as obrigações operacionais são caóticas. Você pode levantar para ir ao banheiro e ser chamado por uma emergência no convés que vai durar 12 horas. Se a regra do trem valesse no navio, cadeiras ficariam vazias lá, guardando lugar, enquanto marinheiros exaustos ficariam em pé do lado. O sistema perderia eficiência e a segurança do navio cairia. Pior que é verdade. As variáveis físicas do ambiente mudaram, percebe? Logo, a dedução lógica do que maximiza o bem-estar daquele grupo mudou junto. A moralidade não é um contrato filosófico nas nuvens. Ela é uma resposta estritamente empírica à circunstância material em que estamos operando. Olá. Nós vamos fazer uma pequena pausa no show, né? Nós vamos voltar em breve. Eu queria fazer uma pequena pausa para falar um pouco para vocês dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados na Amazon e muitos deles têm sido focados no conceito de divulgação científica. Então aqui nós vamos fazer uma pequena pausa para poder falar desses livros, né, que eu acho que pode ser bastante valioso para a minha audiência desse podcast. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é Seria a Bíblia um livro científico, né? Seria a Bíblia um livro científico é um livro que aborda os absurdos bíblicos do ponto de vista científico, né? Será se a gente pode levar a sério a Bíblia do ponto de vista científico? Eu não fico em somente críticas, piadas, memes. Eu faço uma conexão com o mundo moderno, né? Com como a ciência mais recente responde às perguntas. Então, eu acho que é uma excelente leitura para vocês, né, para quem gosta de uma boa leitura. Então, Seria a Bíblia um livro científico, que é um livro que usa a Bíblia como
um ponto de como uma alavanca, né, para a gente poder falar de ciências mais modernas, né. Quando a Bíblia foi escrita, muito possivelmente, com certeza, na verdade, né, o conhecimento que nós temos hoje, né, a vasta gama de conhecimento em genética, astrologia, física, não existia. Então, como que nós podemos, se a gente fosse atualizar a Bíblia, né, a Bíblia é um livro sagrado, então a gente não pode atualizar a Bíblia, mas se a gente fosse atualizar a Bíblia, né, quais seriam os conceitos científicos que deveriam ser colocados para que o livro fosse atualizado, né? Mas nós sabemos que é um livro sagrado, por ser um livro sagrado não pode ser atualizado, né? A ideia é essa, de que um livro sagrado ele é eterno até o fim, né? Então, mas se a gente pudesse atualizar, quais seriam os conceitos que deveriam entrar na Bíblia, né? Quais seriam os conceitos modernos em genética e várias áreas científicas, né? Então, hoje eu deixo para vocês, nesse episódio, a dica do livro seria A Bíblia, um livro científico, né? Então, abração a todos e vamos voltar ao show. Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de jeito nenhum. Deixa eu te explicar por quê. O exemplo do navio é absolutamente brilhante. Sério, é um ótimo exemplo. Mas eu acho que você está olhando para ele com as lentes erradas. Lentes erradas. Sim. Você está enxergando um cálculo frio de computador avaliando a eficiência do navio, quando na verdade essa regra é a demonstração perfeita do contratualismo iluminista. Como Kant tem a ver com marinheiros querendo sentar num sofá? Tem tudo a ver. O que aconteceu no navio não foi um algoritmo invisível calculando a biologia do cansaço. Foi deliberação humana criando um acordo. Kant criou o conceito do imperativo categórico. E, para quem está ouvindo e não quer o jargão filosófico pesado, Kant basicamente dizia o seguinte: imagine se todo mundo fizesse isso o tempo todo. A sociedade sobreviveria? Se a resposta for não, então a ação é imoral. Sim, a velha máxima de universalizar a ação. Exato. No trem, se todo mundo respeitar o lugar do outro, a paz reina. A regra funciona universalmente ali. No navio, dadas as emergências constantes, se todo mundo guardar o lugar e nunca mais voltar, todos os marinheiros vão acabar em pé o tempo todo. A microsociedade ali dentro entra em colapso. O que só prova o meu ponto empírico de teoria dos jogos. Não, prova que o que os marinheiros fizeram foi sentar, deliberar e chegar a um consenso. Eles pensaram, pessoal, aqui as regras precisam ser diferentes para a gente conviver melhor. Isso é um contrato social, e é assim que o progresso moral real acontece na história humana. Pense na abolição da escravidão, no sufrágio universal, nos direitos das minorias. Mas tudo isso foi progresso justamente porque nós, finalmente, alinhamos nossas práticas com os dados reais sobre a humanidade. Foram lutas políticas, lutas de empatia e reconhecimento humano. A escravidão não acabou porque cientistas foram para um laboratório, fizeram um modelo matemático de teoria dos jogos e publicaram um paper dizendo: gente, a economia funciona melhor com trabalho assalariado e a dor dos escravos gera um saldo negativo de dopamina no mundo. Mas isso também era verdade. Podia ser, mas a escravidão acabou por causa de deliberação moral, de dor compartilhada, de filosofia profunda sobre a dignidade inerente do ser humano. Reduzir a ética a uma equação de otimização retira todo o peso da nossa agência. Nós escolhemos ser melhores, nós não calculamos. Deixa eu pegar esse seu exemplo da escravidão porque ele ilustra perfeitamente onde a nossa bússola estava quebrada por séculos e como a razão empírica conserta isso. Você diz que nós não calculamos, mas o problema histórico é que a humanidade estava fazendo cálculos morais usando dados falsos. Dados falsos? Como assim? Sim, a analogia do software é perfeita aqui. Vê se você concorda. Se a moralidade é o sistema operacional da sociedade, o que acontece quando você insere um vírus nesse sistema? Uma premissa baseada puramente em dogma irracional. O sistema falha. Falha catastroficamente. Pense na Inquisição ou em extremismos religiosos. As pessoas que queimavam outras na fogueira muitas vezes não eram psicopatas querendo ver o circo pegar fogo. Elas estavam operando como informação corrompida. Qual informação? A crença de que queimar o corpo material iria purificar e salvar a alma imortal daquela pessoa. Se a alma imortal existe e o inferno é eterno, queimar alguém na fogueira vira o ato mais altruísta e racional possível. O cálculo de otimização faz sentido dentro daquela insanidade.
Esse é um ponto assustador, mas válido. A premissa de fato define a lógica da ação. Exatamente. E a escravidão que você citou se sustentou por milênios, não só por ganância econômica, mas porque textos sagrados e doutrinas antigas chancelavam a ideia de que certos povos eram biologicamente ou espiritualmente inferiores. O que a ciência da moralidade faz, ao remover Deus da equação de vez, é exigir que todas as nossas premissas passem pelo teste da realidade empírica. Quando a teologia provou que não existem raças humanas separadas e a psicologia provou que a capacidade de sofrimento é idêntica em qualquer ser humano, os dados foram corrigidos. O dogma foi expurgado e a equação moral foi otimizada. Esse é um argumento muito convincente, eu admito. Mas você já considerou que você está tratando o ser humano como um agente racional perfeito, que só precisa de um update no software? E, na real, nós sabemos que nós não somos assim. Ser racional não significa virar um robô sem emoção, um vulcano de Star Trek, sabe? Apreciar a arte, amar a sua família, sentir alegria profunda. Tudo isso é validado pela ciência moral como picos altos na nossa paisagem de bem-estar. A racionalidade, a ciência, é apenas um método para garantir que as nossas emoções não sejam sequestradas por dogmas destrutivos. Você fala que nós não viramos robôs, mas é justamente quando as emoções e a complexidade humana entram de cabeça em cena que a sua métrica fria começa a falhar miseravelmente. Eu concordo que dogmas religiosos distorcem tudo, claro. O pensamento mágico cria sofrimento desnecessário. Mas o fato de que a humanidade é movida por medos profundos, pelo luto, por esperanças, prova que nós precisamos da filosofia para navegar nessas águas. Vou te dar o exemplo prático mais visceral que existe hoje. A bioética. Olha, eu acho que a bioética é justamente o melhor exemplo de onde a biologia precisa ditar as regras sem interferência. Será mesmo? Quem está nos ouvindo agora e já teve, infelizmente, que estar num quarto de hospital decidindo se deve ou não desligar os aparelhos de um ente querido, sabe muito bem que essa não é uma conta matemática. Se dependermos apenas da ciência pura, o médico olha para o monitor e diz: as ondas cerebrais cessaram, o córtex frontal não responde, não há produção de cortisol em resposta à dor, o cálculo empírico diz que a existência aqui não produz mais bem-estar, pode desligar. E clinicamente a decisão ética e correta está pautada nisso, em não prolongar o sofrimento inútil. Mas a decisão da família não é sobre as ondas cerebrais. A ciência nos diz o estado do corpo, mas é a ética filosófica que nos dá o vocabulário sobre o que fazer com esse estado. Estamos lidando com o conceito de dignidade, com a memória daquela pessoa, com a percepção profundamente humana sobre o que significa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Mas esse não está desconectado da ciência. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Se tentarmos automatizar essas decisões usando apenas algoritmos de teoria dos jogos, em maximização fria de bem-estar, nós corremos o risco de criar um utilitarismo muito assustador, quase totalitário, sabe? Onde pessoas doentes poderiam ser vistas apenas como baterias drenando os recursos do sistema. A experiência humana simplesmente se recusa a ser reduzida a uma planilha. Ninguém, absolutamente ninguém quer reduzir uma família de luto a uma planilha do Excel. Mas veja como a sua própria objeção ainda recai, no fim das contas, na minha métrica empírica. Como assim? Você fala de dignidade, do sofrimento da família, da memória da pessoa. Tudo isso são experiências psicológicas. O luto dos sobreviventes é real e afeta a saúde mental e fisiológica deles. Se forçar o desligamento dos aparelhos causar um trauma profundo na comunidade ou na família, isso é um vale na nossa paisagem moral. A ciência moral leva isso em conta na equação. Ela não olha só para o monitor cardíaco do paciente, ela olha para as ramificações de trauma em toda a teia social ao redor dele. Ao final do dia, toda deliberação filosófica que tem um impacto real, ela muda os níveis de estresse, ela muda a taxa de depressão, muda a mortalidade. É tudo física, química e biologia se desenrolando no tempo. Mas aí que tá. Ao esticar tanto a definição de ciência para englobar todo e qualquer sentimento psicológico, histórico e subjetivo de uma comunidade, você meio que esvaziou a precisão da palavra ciência, não acha? Se a ciência da moralidade precisa incorporar a poesia do luto humano para não parecer totalitária, então ela está admitindo que precisa da filosofia?
ela admite que precisa dos dados completos sobre o cérebro humano, que, sejamos honestos, a gente ainda está decifrando. A filosofia é ótima para formular as hipóteses iniciais, sabe? Para nos ajudar a fazer as perguntas certas lá no escuro. Mas quando a gente finalmente acende a luz, a resposta é invariavelmente uma verdade empírica sobre a nossa espécie. É uma forma bem confiante de ver as coisas. E necessária. Ao abandonarmos o conforto cego das justificativas divinas, nós ganhamos um dever real no mundo real. O dever de usar a biologia, a sociologia e os dados empíricos para criar as melhores sociedades possíveis. Nós sofremos muito menos quando sabemos exatamente o porquê sofremos, e não porque imaginamos que os deuses estão bravos com a gente. A moralidade é, em última análise, uma questão de engenharia social voltada para a redução real da dor. E eu encerro a minha perspectiva reafirmando que sim, a ciência nos entrega o maquinário, eu não nego isso. Ela nos dá o painel de instrumentos do avião, mostrando a altitude do nosso sofrimento e a pressão das nossas desigualdades sociais. Mas a direção para a qual nós apontamos o nariz desse avião deve continuar sendo um exercício coletivo de deliberação filosófica. A direção também é dedutível. Eu discordo. A moralidade secular é poderosa exatamente porque ela não é rígida e não é dogmática. Ela nos força a sentar à mesa, como os marinheiros lá no seu exemplo do navio da guarda-costa, e reconhecer que nós não somos apenas primatas tentando otimizar a liberação de serotonina. Nós somos agentes narrativos, sabe? Que constroem significado não através de calculadoras perfeitas, mas através da empatia, dos acordos sociais e da complexidade irredutível do que significa ser humano. Bom, o que fica escancarado para quem nos acompanha na discussão de hoje e onde nós não temos absolutamente nenhuma discordância é que o progresso da humanidade deu seus maiores saltos quando deixou de olhar para o céu em busca de respostas morais e começou a olhar para os lados, para quem está do nosso lado. Uma moralidade sem Deus provou ser não apenas possível, mas imensamente superior. Plenamente superior. Porque ela é forçada a lidar com a dor real e com os direitos humanos no agora, no mundo físico, em vez de exigir obediência cega a textos escritos milênios atrás. A nossa atenção, o centro do nosso debate hoje, permanece na ferramenta que a gente usa para cavar esse progresso. Se a bússola mais afiada está nas mãos dos cientistas, mapeando empiricamente os cumes do nosso bem-estar coletivo com a precisão rigorosa da biologia, Ou se o verdadeiro avanço só floresce quando a gente abraça o debate metaético, reconhecendo que a humanidade é plural demais, complexa demais, para caber numa única fórmula. Exato. Seja a paisagem moral secular decodificada por números e teorias dos jogos ou delineada pelas grandes discussões filosóficas, o fato incontestável é que o mapa da nossa civilização ainda tem vastos territórios inexplorados. E, assim como na ponte que a gente imaginou lá no primeiro minuto, as nossas escolhas constroem a estrutura onde todos nós vamos pisar amanhã. Quem está nos ouvindo hoje agora carrega uma responsabilidade bem prática. Que métricas, que dados empíricos ou que princípios filosóficos você está usando agora mesmo para calcular o peso das suas próprias ações no mundo? Fica o desafio para o seu próprio racional. Até o nosso próximo encontro. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e
continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.